Então, gente, vou contar pra vocês como que foi a minha viagem, a nossa viagem em Barcelona. Nós chegamos em Barcelona, no aeroporto. Nós íamos para Vinarós, eu e minha namorada. E quando nós estávamos pra comprar, né, eu falei com a minha amiga, tudo, ela me explicou, você vai pegar um ônibus que vai vir direto pra Vinarós. É uma cidadezinha pequena, interior da Espanha. Aí, eu peguei, comprei a passagem de ônibus. Eu queria ir de trem, mas como a minha amiga falou, minha namorada ficou mó insegura de querer andar pra procurar trem, então ela falou, vamos de ônibus, que vai ser melhor. Aí, fomos comprar na hora, compramos na maquininha, procurei online lá, eu falei, vai que esse ônibus, sabe? Fiquei meio insegura, não vou negar. Preferi comprar na maquininha. Cheguei na maquininha pra comprar, quando eu achei a maquininha, o ponto do ônibus já era próximo. Então foi isso que também me fez comprar. Porque eu tava com medo de comprar online e não achar o ponto de ônibus, porque eu não achava onde pegava aquele ônibus. Era muito complicado. E aí eu fui lá, comprei na maquininha, e na maquininha tava lá, semi-direct. Tipo, em espanhol, né? Alguma coisa semi-direto, alguma coisa assim. Eu só pensei, esse ônibus vai direto. Estamos bonita lá, esperando, de repente chega um ônibus, parecendo um ônibus de cidade, sabe? Aqueles que tem as cadeiras tudo de plástico, sabe? Pior que circular. Chegou esse ônibus lá, e eu e ela olhamos uma pra cara da outra, e aí, é esse ônibus? Ela, eu acho que é, né? Fui lá, perguntei pro cara, pro motorista, esse aqui é o ticket que a gente tem, é esse ônibus aqui mesmo? Aí o cara falou, é esse ônibus mesmo. Aí tá, aí a gente entra dentro do ônibus, né, porque não tem como entrar fora, né. Entramos no ônibus e começamos a tirar, né. Já viemos de viagem, já passamos, né, 3 horas só de voo, mais 1 hora em aeroporto, até achar esse ônibus, mais umas 2 horas. Então, assim, já estávamos cansadas. E quando conseguimos chegar no ônibus e sentar, já começamos a tirar nosso tênis, né? Já se arrumamos ali, se preparamos. Já tínhamos aceitado que o ônibus não seria tão bom, mas tudo bem. Entramos lá, tá. O ônibus vai indo. 15 minutos de ônibus, estávamos ali, acho que na segunda batatinha, já começamos a comer alguma coisinha. O ônibus para. Todo mundo começa a descer. A gente olha e fala, ué, nosso ponto não é aqui, né? Tá 15 minutos andando. Aí o cara falando espanhol, todo mundo desce, todo mundo desce. Eu nem lembro como que ele falou. Sei lá, muchachos, down. Eu não lembro, mas foi uma coisa que parecia de filme. Ele falava assim, desembarcar, desembarcar, everybody, todos, desembarcar aqui. Eu não sei, eu realmente não lembro, mas foi uma coisa assim de filme que ele começou a falar. Aí todo mundo desce aqui. Aí eu, epa, tá bom, né? Vamos descer. Descemos, ficamos naquele monte de gente falando espanhol. Eu não sabia o que nós estávamos esperando, mas eu perguntei pra um cara antes de descer, um senhor que tava com 2 crianças, eu falei, nós estamos indo pra Vinarós, todo mundo desce aqui? Ele falou, todo mundo desce aqui. Aí tá, aí ele falou, vai vir outro ônibus e tal. O cara mesmo, o motorista do ônibus, o próprio motorista do ônibus, não falava inglês, só falava pra gente descer e que era pra ficar ali. Ia vir outro ônibus. E aquele medo, começou a bater o medo. Eu falei, gente, estamos aqui no meio do nada, né? Ainda bem que tava de dia, tava sozinho, tava de dia, no meio do nada, umas 4h30 da tarde. E ali esperando o ônibus, mandei mensagem pra minha amiga. Olha só, tô aqui parada, não sei, não faço a menor ideia, disse que vai vir outro ônibus pegar a gente. Tá, passou, sei lá, uns 10 minutos, chegou um ônibus. Aí veio um ônibus digno. Esse ônibus chegou, ônibusão de viagem. Quando esse ônibus parou, né, subimos todo mundo, tá, compramos nossas coisas. E sentamos lá no fundo, que era onde tinha lugar. Isso aí foi mais ou menos 1h30 de viagem. Eu dormi 1 hora, 1h20. Aí acordei com o pessoal descendo de novo. Aí eu olhei pra Gabi e falei, não é possível, a gente não vai descer de novo, né? Não é possível. E tinha gente que continuou dentro do ônibus. E aí ali eu fiquei meio preocupada. Aí depois daquele povo tudo descendo, motorista lá fora, eu vi que parece que estava numa rodoviária. Mas não era uma rodoviária, era um ponto de descida, né? Esse ponto onde o ônibus para, tipo, último momento ali. Algumas pessoas descem, troca de ônibus e outras não.
E aí eu pensei, não, acho que é direto. Ninguém falou nada, o motorista não falou nada onde estamos, né? Esse aqui é pra Vinarós, esse aqui é pra cidade onde vamos. O que aconteceu? Aí eu peguei e falei pra ela, tava preocupada, eu falei, olha só, vai ver aí pra gente, pergunta aí pra mulher do lado, pergunta lá pro motorista, desce, vai lá. Porque eu tava de um lado onde eu teria que passar por ela, passar pela mulher. Então ela tava do lado onde ela pra sair, eu só falei, fala aí. Ela pegou, perguntou pra mulher, você sabe se vai pra Vinarós, não sei o que, esse aqui mesmo, a gente fica. Aí a mulher, Vinarós? Vinarós? Não. E você desce. Eu nem lembro como que ia descer. Mas ela falou, ô, caceta. Mas ela falou, Barrara, Kir, eu não sei. Ela falou, descemos de novo. A hora que ela falou, Vinarós é aqui, a única coisa que a Gabi fez foi pegar as coisas que tava com ela, mochila, tudo. Só isso, só tinha mochila com ela. Mochila, ela já tava de tênis, levantou e saiu procurando o motorista. Pra perguntar pra ele, né? Ou pra falar que a gente ia descer. Ela saiu, em vez dela ficar esperando na onde o motorista... Eu faria isso, tá? Eu queria esperar o motorista. Ela desceu a porta. E nisso que ela desceu, o motorista entrou pela outra porta. E o motorista entrou e já, fechou a porta. Ou seja, ela ficou lá fora e eu fiquei lá dentro porque eu tava colocando meu tênis. Eu tava com as nossas 2 jaquetas, pegando tudo e sabe, aquela confusão, perguntando pra mulher, você acha que tem alguma coisa aqui ainda? Porque tava escuro, era noite já era 7 horas da noite. Aí a mulher pegou, ligou a lanterninha, ficou olhando ele no banco. Não, tá, pode ir. Eu falei, muito obrigada, não sei o quê. E saí do ônibus correndo. Enquanto eu saía, nisso tudo, aí quando eu cheguei mais ou menos próximo, assim, do motorista, que o ônibus já tava ligado, a porta já tava aberta, ele só falou, tá, isso, Vinarós, é esse ônibus aí na frente. Aí nós descemos e pegamos o ônibus. Aí, a hora que eu desci, eu olhei pra ela e falei assim, eu tô com frio, pega um casaco aqui, eu tô com tudo. Ela pegou e falou assim pra mim, que ela desceu, o motorista ligou o ônibus, fechou a porta e tava dando ré. E ela ficou batendo na porta, gritando, minha wife, tá dentro do ônibus, my wife is there. E aí o motorista abriu a porta e o motorista não entendia inglês. Ele ficou perguntando, ele ficou assim, o quê? Aí alguém tava traduzindo pra ele o que ela tava falando em inglês. Aí ele falou, minha mulher, tipo em espanhol, né, mas não sei, minha mulher. E aí, tá dentro do ônibus, aí ele ficava assim, o que ela tá falando? A mulher dela tá dentro do ônibus, ela vai descer aqui, não sei o quê. E daí, nisso tudo, enquanto ela tava falando, eu desci, assim, olhando pro motorista, falando thank you, descendo. E falei, eu tô com frio, pega um pouco das suas coisas, você me deixou com tudo. E nessa coisa toda eu não vi o motorista dando ré, eu não vi que eu quase fiquei dentro do ônibus e ela foi. Mas foi isso, eles não falavam, estamos na cidade tal, quem vai pra tal cidade, desce aqui. Não, ele só parou o ônibus e você que sabe, você sabe pra onde você vai, sabe? Como se nós tivéssemos obrigação, até porque era um ônibus de viagem que pessoas que estão acostumadas a viajar conhecem, mas e as que não estão, né? Claro, nós também deveríamos ter falado com ele, ter falado que nós íamos pra Vinarós, nós precisávamos de ajuda. Nós não falamos, né? Então, foi todo uma falta ali de comunicação e quando foi descer foi aquela coisa. Mas ainda bem, aí depois pegamos esse ônibus novo, esse outro ônibus, aí foi só mais uns 35 minutos e já chegamos em Vinarós. O nosso destino não é difícil de entender o espanhol, se as pessoas falam devagar, se as pessoas estão ali querendo se comunicar. Mas quando é nessa situação que você não tem o espanhol e, sabe, e a pessoa não fala, né? Porque ele não ouve nem comunicação. Se ele tivesse gritado o nome de alguma cidade, sabe? Talvez a gente, opa, vamos descer. Mas nós estávamos dormindo, acordamos com o ônibus parando. O ônibus deve ter ficado parado ali, sei lá, uns 10 minutos. E então, imagina, nós poderíamos ter ido parar em um outro lugar, muito, muito mais complicado poderia ter sido, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Fala aí pra gente também se você já teve algum problema aí na Espanha com ônibus, ou que seja no Brasil mesmo, ou que seja em qualquer outro lugar, porque muitas vezes os motoristas de ônibus não vão estar falando, né, e nos explicando aonde nós devemos ir e aonde nós devemos descer. Eu achei bem complicado pra quem não fala espanhol, porque eu não falo espanhol. Eu achei muito complicado, eles não falam inglês, então indo pra uma cidadezinha, indo pra uma coisa
Porque em Barcelona, em Madrid, essas cidades grandes, eles falam inglês, mas essa cidadezinha, eles não falam inglês, realmente, não falam. E se eles entendem o inglês, eles vão te responder em espanhol e você que entenda. É isso aí, gente. Beijo.